Veja bem, o Thiagão não está sendo irônico, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita mais em quem? Na ESPN, aqui do Brasil, em alguns jornalistas lá do Paraguai ou no Zé Colmeia? Fala comigo. De que tu tá falando, Lloyd 22, calvo? Tá surrado por causa do calor, Thiagão? Tô desgastado, família. Dá pra ver no meu rosto. Que calor nesse domingão, hein? Uma coisa assim tá assustando. E responde a pergunta, pelo amor de Deus. Não foca aqui no meu belo rosto cansado, desgastado por causa do calor, não. Porque, família, saíram, né, agora há pouco, algumas informações cravando que o Verratti vai jogar no Cerro Porteño. Mas agora há pouco, o Zé Colmeia gravou um vídeo dizendo que o Verratti fica no Vasco. Vamos debater sobre isso aqui nesse vídeo. Além disso, repercutir aqui algumas movimentações de mercado, falar do Johan Rojas, que agora é oficial, o Vasco acabou de anunciar esse jogador. E mais uma vez, quero trazer aqui um corte, né, do Garoni, analisando o Johan Rojas. Ele estava lá no canal dele, né, analisando alguns lances, alguns movimentos, né, fundamentos. Eu achei interessante para a gente debater um pouco mais sobre esse jogador. Então chega aí que esse vídeo está show de bola para finalizar o seu domingão de muito calor em grande estilo. Fechou? Mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, comentei com vocês, né, que eu gostaria de falar sobre algumas movimentações, porque eu lembro que eu falei desse jogador aqui em alguns vídeos, e teve até, acho que foi meu hater, cara, número 1, que falou assim: poxa, como é que pode? O cara tá falando de um jogador para chegar no Vasco que é reserva lá no Fortaleza, tu é muito Nutella. Sabe, família, eu falo esse nome, um outro nome, mas eu não gostaria de falar esses nomes não, pô. Eu quero falar aquele ali, pô. Eu quero falar aquele lá de cima, mas eu não posso falar isso, pô. Hoje o Vasco tem essa condição de buscar o Almada, de buscar um outro jogador, sabe, tem cada coisa que a gente tem que ouvir também, família, que fica difícil. Mas tá aí, o Matheus Pereira, né, volante do Fortaleza, acertou com o Corinthians. Provavelmente no movimento de repor o Maicon, né, que foi pro Galo para ganhar 1 milhão, e aí o Corinthians está acertando aqui com o Matheus Pereira, que assim, alguns jogos que eu vi, eu gostei, cara, achei bom jogador. Família, eu sei que ele não tem a expressão que o Verratti tem no Vasco, né, porque o Verratti acabou sendo importante em todos os anos que ele jogou com a camisa do Vasco. O Paulinho só em um ano e infelizmente se lesionou no outro e não conseguiu jogar, né, não teve minutos em 2025. Mas tá aqui, ó, o Internacional acabou de anunciar também, o volante Paulinho vai jogar essa temporada no Inter, né? Pô, isso aqui me lembra até um pagode, cara. Sorriso Maroto. Doeu, agora sem o teu corpo junto ao meu. Sei que não ficou legal o contexto da música, mas é o sentimento que eu tô pedindo pra você analisar, entendeu? Poxa, eu me apaixonei, me apeguei pelo Paulinho. Acho que o fato também, poxa, de ser vascaíno, de chegar no Vasco num momento muito difícil, né? O Paulo Brax mesmo falou isso, que, poxa, os jogadores tava difícil de acertar, porque pelo momento, pela pressão e tudo mais, e o Paulinho volta não, né? Ele vem pro Vasco e, cara, ajuda demais. Eu sou carente, né? Muito carente. Então, eu sou de uma geração que, beleza, ali, eu não lembro de muita coisa, assim, não é que eu não lembro, eu não entendia muito ali o futebol, ali pra 97, 98, 2000 e tal, né? Então a gente pegou ali um bom time do Vasco, que foi 2011 até 2012, e aí, cara, um longo período de jogadores, assim, limitadíssimos no Vasco. E lentos, cansados, sabe? E aí me chega o Paulinho com um tesão de dar inveja, sabe? O Paulinho, ele jogava o primeiro tempo, ele corria o campo inteiro, voltava pro segundo tempo e da mesma forma. Era uma coisa, assim, impressionante o que o Paulinho fazia dentro de campo. Aquela força, aquele tesão tadala na mente, aquilo ali me sabe, fica até arrepiado. E, cara, poxa, parece até umas urucubaca que tem no Vasco, de um grande jogador, de um jogador que, né, performou e aí lesão, joga, sei lá, mas tá aí, acertando com o Internacional e, sim, sinceramente, família, eu acho que ele vai ajudar o Internacional, sim, sabe? Eu acho. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Johan Rojas, tá aqui, o Vasco fez essa postagem agora há pouco. Vasco acerta a contratação do meio atacante Johan Rojas. O jogador realizou exames médicos,
foi aprovado e assinou o contrato com o Gigante da Colina por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, ó, que, não sei se foi o primeiro treino, né, mas o Vasco divulgou aqui algumas imagens e tá aí o Johan Rojas batendo na bola, a família vascaína, colombiano de 23 anos. Antes de falar um pouco mais sobre o jogador, deixa eu trazer essa excelente análise aqui do Garoni. Olha só. E a gente vai ver alguns lances dele aqui, e aí eu vou comentar em cima. Primeiro, essa passadinha. Nesse primeiro lance dele que já dá pra ver, algo que eu queria mostrar pra vocês. Ele tem um quê de futsal, tá? A gente vai ver, ele busca... Mas me pareceu, assistindo alguns vídeos dele, com lances dele ontem, falta um pouquinho de refinamento a ele. É um jogador que busca esse 1, 2 dribles, às vezes acaba pecando pelo excesso, tenta um drible a mais. Ó, a gente vai ver a passadinha, ó, essa puxadinha dele, aí dá uma escorregada, talvez um pouco afoito em alguns lances. A gente vai ver, ó. Mas ele tem um bom drible curto. Ele gira para os... Isso é muito de futsal, essa proteção da bola ali. Consegue usar bem o corpo, apesar de não ser um jogador forte. Ele consegue fazer essa proteção, uma passadinha de novo. Essa penteada, né, que a gente costuma falar. E aqui a gente vai ver, começar a ver algumas finalizações dele. E aí isso aqui me chamou a atenção, tá? Então, assim, num contra um a gente consegue ver um pouquinho de futsal que ele parece ter. Não sei se ele fez base no futsal, mas são lances de futsal, né? Que ele consegue trabalhar de costas, ele gira para os dois lados. Isso o Gomes faz muito bem, mas o Rojas usa menos a perna esquerda do que o Gomes, por exemplo. São jogadores de características diferentes. A tendência do Rojas é mais puxar para dentro, mas ele consegue puxar para fora também. Ele usa muito bem essa perna saindo jogar de costas. E ele finaliza, cara. Ele tem a capacidade de finalização com a bola próxima do pé, que me agradou bastante. E dificilmente os chutes dele são retos. Vou deixar rolando aqui alguns lances, só para a gente entender um pouquinho melhor, mas vocês vão ver que ele finaliza muitas vezes uma batida meio chapada, aquela batida seca. Algumas batidas de trivela, mas ele tem uma batida diferente na bola. A gente vê essa batida, ele pega meio de trivela. Essa é a cavadinha que ele dá pro gol, né? Esse gol não é dele. É uma cavadinha que ele dá... passe mais uma vez de trivela. Então, ele tem um toque diferenciado assim na bola. Tá? Ele tem uma batida diferente. Então, é um jogador que acho que ele tem, por isso que eu falo que ele tem essa capacidade de meia. É um ponta que pode jogar por dentro, por exemplo. Ele tem essa capacidade desse último passe, entendeu? Tanto na construção pelo lado, para fazer um cruzamento, quanto para uma construção por dentro, como ele faz agora, dando espaço. Ó a trivela que ele vai meter. Ó. Então, é um jogador que tem essa facilidade para bater na bola. Sabe? Me agradou. Qual é o porém? Que eu sempre falo aqui em relação a jogadas a contratações de jogadores que vêm de fora, que vêm de ligas que não têm o mesmo nível do futebol brasileiro. E aí eu repito aqui, até para a galera que talvez não me acompanhe, está passando aqui agora, eu comentei o Campeonato Mexicano nesse ano. O Campeonato Mexicano tem um bom nível, mas é um jogo onde normalmente é muito aberto. Então, quando a gente vê um jogador conseguindo esse tipo de lance na Liga Mexicana, a gente tem que sempre levar em consideração o contexto da liga. Família, quero ouvir vocês aqui nos comentários. Sua expectativa para Johan Rojas? Tá alta? Média? Baixa? Fala comigo. Família, a minha, assim, eu acho que tá média. Tô ali no meio termo, sabe? Porque, ao mesmo tempo, poxa, aqui, assim, quando a gente vê os lances do Johan Rojas, tem recurso, tem o talento ali, tem o drible, tem o chute, tem o passe, né? São lances diferenciados, podemos colocar dessa forma. É um tapa de 3 dedos, é uma chapada bonita, é uma finalização difícil, e o recurso também ali, como o Garoni falou, do futsal, do drible. Então você fica na expectativa. Mas, por outro lado, é isso que ele falou também, né? Que ele pontuou, que ele comentou o campeonato chileno, tô falando já pensando no Saldívia, né? No campeonato mexicano, e é uma liga, né, mais aberta, os times buscam mais atacar e tudo mais, tem mais espaço, né, para jogar, segundo o próprio Garoni. A gente sabe que aqui no Brasil não é assim. E principalmente, né, quando você tem, né, como treinador Fernando Diniz, que em vários momentos você vê o adversário se fechando e buscando os contra-ataques, né? Mas é isso. Minha expectativa em relação ao Johan Rojas é média. Não é uma contratação que eu vou exaltar, não é uma contratação que eu vou criticar, até porque eu acho que o torcedor, de um modo geral, ele está dando um voto de confiança para o trabalho do Admar, porque na última janela ele acertou, né, no Cuesta, no Andrés Gomes, né, o próprio Diniz já contou a história que a gente
ficou sabendo que pelos vídeos ele não gostou e tal, mas ligou, né, pro Aras, e o Aras, né, falou que era um jogador de recurso, de qualidade, mas foi indicação do Admar. E aí eu acho que o Admar, né, acho não, tenho certeza que o Admar indicou mais esse nome, um jogador que não fez assim uma temporada, né, de destaque lá no Necaxa, mas mesmo assim o Vasco está apostando nesse jogador, e é isso, faz parte, né? É o modelo de negócio, é a condição do Vasco, apostar em jogadores que têm potencial, que têm talento e que, né, não vivem um bom momento. É isso. E aí o Vasco pega por empréstimo e com opção de compra, família. Assim também é o Saldívia, né? A torcida, a gente repercutiu aqui alguns comentários de torcedores do Colo-Colo e falando, pelo amor de Deus, deixa aí, porque, né, não é isso tudo. E aí não tá motivado, não tá comprometido, vai com Deus. Então, 2 contratações do Vasco até o momento. Claro que o Saldívia ainda vai ser anunciado de forma oficial, mas Johan Rojas agora tá tudo certo. É jogador do Vasco. Agora a gente fica aí na expectativa para que ele possa entrar em campo e contribuir. Família vascaína vem para disputar a posição, eu acho que isso está muito claro. Todas as análises, né, vão nesse sentido. Vem para disputar a posição com o Nuno e, na minha visão, também com o Felipe Coutinho, família vascaína. Vamos lá, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, deixa eu repercutir aqui algumas notícias em relação ao Pablo Verrete. Tá na tela para vocês, família. Segundo apurou a ESPN, o Cerro Porteño do Paraguai encaminhou neste domingo a contratação do atacante Verrete, do Vasco. De acordo com fontes, o time de Assunção ofereceu 2 anos de contrato ao centroavante argentino com opção de renovação por mais um. A negociação não está fechada, mas avançou nas últimas horas e caminha para uma resolução com muito otimismo do time paraguaio. E aí vem aqui a galera de lá, Paraguai. Pablo Verrete chega amanhã ao Paraguai para assinar contrato com o Cerro Porteño. Aqui também, né, cara, eu não sei a fonte, mas eu vi muita gente repercutindo isso aqui. Inclusive um Insta aqui do Lucas, né, do canal do Gigante, também colocou. Comparando aqui, né, o cálculo em relação à situação do Verrete no Vasco, contrato de 1 ano. Estão colocando aqui o salário dele de 900 mil ao final do contrato, né, mais 13º, né? O Verrete vai ganhar 11 milhões e 700 mil. E lá no Cerro Porteño, 3 anos de contrato, mas, né, a gente viu ali a ESPN pontuando que é 2 anos e com opção de renovar por mais um, né? Mas eles estão colocando aqui um salário de 700 mil, que dá em torno de, né, 36 meses, dá em torno de 25 milhões e 200 mil reais, né, família vascaína? Nessa situação aqui, a gente entende, né, o Verrete aceitar a proposta do Cerro Porteño, família. Porque, assim, é um jogador, poxa, a gente já viu, a gente ouviu, né, tanta coisa, principalmente lá do Emiliano Dias. Eu achei bem legal aquele podcast ele falando do Verrete, né? Explicando que o Verrete foi um cara que não desistiu, que persistiu. Porque mesmo lá na Argentina, nesse jogo que é mais pegado, né, família? É um jogo mais físico, de contato, de decidir, perdão, em bola parada. E o Verrete não conseguiu, né, vingar. Demorou um tempo e na reta final, assim podemos dizer, né? Já depois dos 30, 32, o Verrete passou a ser decisivo lá no Belgrano até chegar no Vasco e manter uma excelente média, né? Mesmo com 35, 36, 37 anos, né? Mas quando você olha aqui para essa condição do Cerro Porteño e pensar que nessa reta final, né, de fato, né, é uma realidade isso aqui. Poxa, 25 milhões na reta final, não tá ruim não, vai. Tá ruim não. Que isso, pô. Queria eu. Mas aí, família, eu não peguei o vídeo não, mas devo mostrar aqui o print para vocês do Zé Colmeia, né, falando sobre essa situação do Verrete. E ele tá cravando que o Verrete fica no Vasco. E assim, eu sei que, né, o Zé Colmeia, ele fala algumas coisas, ele brinca e tudo mais. Mas sei lá, família, de repente ele tem algum contato também, né, com o Verrete, mandou uma mensagem, o Verrete respondeu. Eu acredito nessas coisas assim, né, o jogador de repente responde e tudo mais. Eu ouvi em outro lugar, eu li em outro lugar, que o Vasco quer fazer uma reunião com o Verrete para entender o que ele pensa, para a carreira dele. E assim, família, eu entendo que, poxa, tem um debate, tá? Tem um debate por quê? Porque o Verrete, ele tem contrato, né, de 1 ano com o Vasco. Acredito que para renovar vai ser muito difícil pela idade e tudo mais, mantendo esse valor, né, se for mesmo, né, esse valor de 900 mil. E lá no Cerro Porteño, numa liga infinitamente inferior, tecnicamente. O Capasso foi o Gamarra, né, lá no Paraguai, o Capasso. Então, uma liga que o Verrete, de repente, vai continuar mantendo ali, mantendo um alto nível e com 2 anos de contrato, podendo chegar, né, a um 3º ano. Então, quando tu bota isso na balança, claro que isso pesa. O cara tem família, acabou de ter o 2º filho, né? Claro que isso tem um peso. E é aquilo que eu falo com vocês, na minha opinião,
poxa, sai bem do Vasco, cara, sai bem. Infelizmente não conquistou, triste, né? Fico muito triste, porque assim, infelizmente, cara, nos últimos anos o Vasco não vem construindo ídolos, né? Não vem, porque um ídolo, ele passa pelas conquistas, né? Mas, assim, eu acho que o Verratti, ele se colocou nesse lugar, junto com o Nenê, por exemplo, que fica ali no meio termo, sabe? Ídolo e um cara importante, eu acho que a gente pode definir assim, o Verratti. Fica assim no nosso coração, poxa, a gente gostaria muito tanto que o Nenê ainda ganhou Carioca no Vasco, né? Mas a gente não coloca assim o estadual e tal, mas o Verratti acabou não conquistando nada no Vasco, mas mesmo assim um jogador muito importante. Por isso, assim, eu defendo a saída do Verratti, o Zé Colmeia lá colocando uma situação que pô, nada a ver, cara, nada a ver isso. Ah, tem gente que quer ver o Verratti pelas costas, nada a ver, cara, nada a ver. É muito mais uma questão da gente pensar no contexto, no que o cara pode entregar, reta final de carreira, isso e aquilo. Poxa, a gente pode cravar que o Verratti vai manter o alto nível, a gente já viu na reta final a coisa caindo, né, fisicamente falando, os adversários atentos ao Verratti, né? Então pode também permanecer e a coisa fluir, realmente manter aí o alto nível, mas é difícil, família. A tendência é essa, é o jogador, né, diminuindo o ritmo ao passar do tempo, a idade vai chegando para todo mundo. E o Verratti é um cara pesado, é um cara, né, que vai fazer acho que 38 anos. Então assim, não tem nada de ver pelas costas, nada de ver. A gente é Vasco, cara. Sim, a gente tem gratidão pelo jogador, mas a gente também, e aí cada um tem a sua opinião, ele tem a dele, ele acha que a permanência do Verratti é o melhor pro Vasco. Eu já acho que a saída é interessante, mas é aquilo que eu falei. Ficando, não tem nada de tumulto, de furdunço, tá vendo o cara pelas costas. Não, nada disso, pô. Ele tem muito respeito pelo Verratti. Então, ficando, beleza, show de bola, vamos torcer por ele, né? E com certeza ele vai tentar ao máximo entregar tudo, né? Muito comprometido com o Vasco, vive o Vasco. Então é isso, tem nada de ver pelas costas. Então a gente fica, né, família, nessa indefinição aí de momento, porque assim, eu, sinceramente, cara, eu não vou falar que o Zé Colmeia tá falando sem saber, né? Poxa, o cara ia botar a cara assim e falar, eu cravo a permanência dele e de repente tá sabendo, né, de alguma coisa. E aí você vê por outro lado a ESPN, né, alguns sites, jornalistas lá do Paraguai cravando também a negociação. Vamos esperar, né? Vamos esperar essa definição. Aí, família, em caso de permanência, eu acho que o Vasco, claro, não olha para o mercado. Em caso de saída, tem que dar uma olhada, né? Claro que a gente tem ali o GB, de repente o Diniz, né, vai subir o Bruno Lopes e colocando o Bruno Lopes na dele, pra você ver, né? Eu falei isso, no Campeonato Carioca, claro que o profissional também, a galera, não sou eu que falo não, a galera que fala aí, que vive o futebol aqui, o profissional é um outro esporte, em comparação à base, né? Mas naquele Carioca que o Bruno Lopes ele foi muito mal, ele tava jogando aberto, e a gente vê um Bruno Lopes muito mais, como é que eu posso falar, cara? Adaptado à função ali, né, de centroavante, né? Acho que ele gosta de sair da área, de trabalhar por ali. Então é assim que ele tem que jogar no profissional. Então pode oportunizar mais o GB, mais o Bruno Lopes e, claro, né, olhar para o mercado. Eu acho que muita gente pode comentar também sobre o Daverson, né? Que está lá no Fortaleza, e o Fortaleza com certeza vai ter muita dificuldade para honrar com os compromissos, né, em relação ao Daverson, porque ganha bem, mas também é difícil, né? Vamos lá, o Verratti sai, e aí a gente utiliza aqui do argumento de salário para você pagar X valor pro Daverson também. É complicado, né? Mas é isso, família, vamos aguardar, né? Eu tava vendo as notícias e falei, cara, o Verratti saiu mesmo, né? Mas o Zé Colmeia tá falando disso aí, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do Verratti, família. Fui!